Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação no livro de Provérbios, o capítulo 14, a partir do versículo 25, que diz assim: A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentira é enganador. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. E no versículo 27 diz: O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Esses versículos nos falam sobre sermos verdadeiros. Temer ao Senhor. Esse temer é respeitar, ter reverência, pois podemos salvar almas com a verdade. O Senhor nos fará fortes, nos dando vida, nos livrando da morte, principalmente a morte eterna, e teremos vitalidade espiritual. O versículo 28 nos diz: Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Quando uma pessoa que governa ou faz com os preceitos de Deus, na direção dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, esse governo começa em seu lar e se estende para o restante da família, para o trabalho, convívio social. Esse vive rodeado de pessoas que compartilham a mesma fé e o Senhor nosso Deus o recompensará. E com o tempo tudo será notado e crescerá os ensinamentos de Deus. Enquanto que, como diz aqui, enquanto que os que não têm o amor de Deus em seu agir, só conseguirá afastar as pessoas. E isso sempre o deixará sozinho. Ele vai acabar a vida sozinho. E no versículo 29 continua: O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo, o que demora para irar-se, é o que tem a dependência do Senhor. Entende que é do Senhor que virá o seu socorro. O que se ira fácil, além de não ter o conhecimento de Deus, terá graves consequências. Por isso é sempre bom estarmos na presença de Deus e Ele nos ajuda a ser longânimo. E no versículo 30 continua: O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Um ânimo sereno. Outras Bíblias diz o coração aprazível ou o coração com saúde. O coração é que bomba o sangue para o corpo e o sangue é vida. Se estamos com Deus, na dependência, na confiança, que Ele é conosco, seremos confiantes plenamente em sua justiça. O homem pode não conhecer o verdadeiro, mas Deus é quem esquadrinha, quem examina as intenções verdadeiras do coração e nos dá honra, vida. Por isso, Jeremias, capítulo 17, no versículo 10, Deus diz: Eu, o Senhor, esquadrinho, quer dizer, examino o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Deus fará a justiça por nós. Por isso, o invejoso, o ganancioso, o orgulhoso, malicioso, avarento, o que cultiva o ódio, sempre terá a sua paga. No versículo 31, diz assim: O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou,
mas a este honra o que se compadece do necessitado. Quem tudo criou? Deus. Então, quem faz o mal, seja a quem for, de certa forma, faz a Deus também. Critica, ofende, debocha. Devemos sim ajudar, tanto financeiramente como principalmente com a palavra de Deus e orações também. E no versículo 32 continua: pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Os justos põem sua confiança em Deus, crendo que a morte é um lugar de refúgio e imortalidade. A palavra de Deus, ela nos garante uma vida plena de felicidade na eternidade. Então, se Deus fala isso na sua palavra, sobre a nossa felicidade na eternidade, nós não devemos temer, porque a palavra de Deus nos garante essa vida eterna. No versículo 33 diz: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Enquanto o homem sábio não vive a exibir o seu conhecimento, muito pelo contrário, guarda para momentos oportunos, o insensato vive a se gabar do quase nada que sabe, ou às vezes até do que não sabe, ele fica se gabando. E no versículo 34 e 35 de Provérbios 14 diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Mais uma vez, falando dos que nos governam com justiça de Deus, terá uma nação conhecida como abençoada. O mesmo com o governar de nossas vidas, de nossas famílias, dos que estão aos nossos serviços, mas os que procedem ao seu bel prazer, sem direção de Deus, esse só achará ou trará para si o furor do que os rodeiam. A falta de confiança será vista como indigna. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. E meditem em Provérbios. Meditem nessa palavra. Ela é muito rica em saber, como toda a palavra de Deus. Amém.